Ora, olá. Eh, Nesta minha página do YouTube, eu normalmente pretendo lançar algumas ideias, fazer algumas críticas, fazer algumas análises a nível social, económico, etc. E também a nível informativo, para que as pessoas possam ter conhecimento, porque nem todas as pessoas são obrigadas a saber tudo em tempo útil, não é? Até porque as pessoas têm coisas para fazer. Então eu vou começar por ser muito prático, ok? Sou uma pessoa muito prática e gosto de fazer as coisas muito práticas e muito simples de explicar. eh, Talvez algum talvez a doutora Ana Mendes Godinho vá ver este vídeo, talvez talvez não, talvez este vídeo chegue a algum sítio, não é? E eu gostava de lançar aqui uma ideia, porque eu venho fazendo análises a nível social, agora mais do que fazia, porque, por questões pessoais, porque estava com o meu tempo ocupado a fazer outras coisas. Meus amigos, mas talvez a gente se entenda. Eu queria fazer primeiro uma situação, queria fazer um ponto da situação. Neste momento, hoje é dia 20 de julho de 2023, e eu gostava de fazer aqui uma análise muito breve sobre aquilo que se falava nos anos 90, na célebre entrevista do Batista Bastos ao professor Agostinho da Silva, que ele falava nos perigos dos fascismos que podiam vir por aí, não é? E o professor Agostinho da Silva, como na minha opinião era uma pessoa um bocado inocente e não ligava muito à política, ele não desenvolveu muito esse tema, mas ele alertou para os perigos do fascismo. Então a situação que nós temos atualmente é o seguinte, curiosamente, não é? O PSD, que é um partido que foi o partido que esteve na Constituinte, como é óbvio, toda a gente sabe isso, independentemente das quesilhas que possam haver partidárias, portanto é um partido de direita moderada, sempre foi um partido de direita moderada, quer se goste, quer se não goste, e o CDS, que já desapareceu, não é? Como alguém disse um dia, os anéis já se foram, não é? Duvido muito que o CDS se consiga reerguer novamente. Mas curiosamente o PSD sobreviveu porque o PS teve maioria absoluta. Isto é um facto. E as pessoas que me estão a ouvir, que são eleitoras do PSD, são militantes e simpatizantes do PSD, estão, na minha opinião, a ser alvo de uma campanha orquestrada, organizada, por muito que não se goste do PSD, mas eu prefiro uma direita moderada do que uma direita radical. O PSD está a ser alvo de uma campanha televisiva, uma campanha informativa de desgaste completo do partido. A intenção é acabar mesmo com o PSD. E não ficava nada mal ao PSD dizer ao António Costa obrigado por nós nos organizarmos a ver se isto ainda se consegue compor, porque senão vai ser o PSD no futuro vai ser o CDS versão 2, ok? Mas enquanto o PS tiver maioria absoluta, eu afirmo claramente, eu votei no PS, eu voto naquele que eu acho que é mais adequado na altura. Nas últimas eleições votei no PS, porque achei que o PS, porque achei que há uma coisa que devia ser defendida, e achei que o meu voto ia ser útil nesse sentido, que
que é a defesa da Constituição da República Portuguesa aprovada em 1976, com maioria, não com, bom, aprovada por maioria, não aprovada por unanimidade, mas foi aprovada por maioria e é a Constituição que nós temos hoje. Bom, é bom que as pessoas se enquadrem, não é? no aspecto político também, que é para saberem muito bem onde é que são de enquadrar. Portanto, e o PSD está a ser alvo de uma campanha de destruição. E o António Costa fez o que tinha a fazer, na minha opinião. Quer se goste muito do senhor, quer não se goste. Curiosamente, nós temos este paradoxo político no momento, que é o PSD só continua a existir porque o PS teve maioria absoluta. E isso é um facto. Não há que fugir aos factos. O facto é este, correto? É muito fácil dizer, e tal, e era aí que vocês já vão perceber a minha linha de raciocínio, e tal, é muito fácil dizer, os imigrantes é que são os culpados, não sei o que é que são os culpados, não sei o que é que são os culpados. Nós temos um primeiro-ministro que é de origem indiana, ok? Qualquer problema contra a origem indiana do seu primeiro-ministro, se calhar até um bocado de orgulho. Não olho para a cor do seu primeiro-ministro, olho para as políticas do seu primeiro-ministro. Portanto, o que eu vou lançar aqui queria lançar aqui neste vídeo era uma ideia, não é? Que me parece justa, e que iria resolver, porque eu digo claramente aos membros do governo, porque do PSD já falei, e eu falo claramente para os membros do governo nesta altura, meus amigos, este país tem pernas para andar, completamente. Mas com esta gente que chegou agora ao Parlamento, não há qualquer tipo de hipótese de avançar para lado nenhum. Que esta gente está na sociedade de uma forma destrutiva, para destruir. Okay? Eles querem confusão, querem brigas, querem revoltas sociais. Eles vivem disso. Esse é o alimento da extrema-direita. A extrema-direita alimenta-se de ódio. Ok? Alimenta-se de ódio, alimenta-se de desordem, alimenta-se de tudo o que é mau. Ok? Tudo o que é mau, a extrema-direita ela pega. Ok? Vocês podem ver, por exemplo, os ignorantes daquele partido que eu não vou fazer publicidade a falarem na televisão e são pura e simplesmente ignorantes a nível político, não têm qualquer tipo de formação, nem pessoal, nem moral. Portanto, não se consegue avançar. Então, eu não sei se vocês sabem, eu agora estou a falar para as pessoas em geral, e sobretudo para as pessoas que não usufruem de qualquer apoio social, mesmo tendo trabalhado e tendo descontado para a Segurança Social e Instituto Público. Correto? O IAS, neste momento, segundo a portaria 298/2022, está em 480,43€. Ok? Este é o valor do IAS. Para quem não sabe o que é o IAS, é o indexante aos apoios sociais. Ok? Então, o que é que está a acontecer neste momento? Com algum sacrifício da minha parte, mas isto é preciso fazer. Ok? Isto ficou definido há muitos anos atrás e é preciso fazer. Acontece que nós temos aqui uma medida que é importantíssima, que é muito importante, que é o seguinte, e eu tenho vivido isso porque tenho sentido o pulso à sociedade nas ruas, ok? E tenho sentido que as pessoas estão a precisar de cash. Nós tivemos uma vaga de imigração para Portugal muito grande. Nada contra os imigrantes. Mas, como é óbvio, houve pessoas que se aproveitaram disso. E nós vemos reportagens todos os dias na televisão que mostram exatamente isso. Correto? Mas nós somos um país acolhedor, sempre fomos. Assim como fomos acolhidos lá fora. Portanto, se nós somos um país de imigrantes, nós não podemos contratar a imigração. Então temos que arranjar aqui uma solução para isto tudo, não é?
Então é o seguinte, existe neste momento o plano de resolução e resiliência. E o que é que está a acontecer a Portugal? Portugal é a porta de entrada para a Europa. E a imigração não se programa. Okay? Não existe um programa para a imigração. Ok? Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Neste momento, há muita gente que não gosta. A mim não me faz impressão absolutamente nenhuma, porque eu não sou racista, muito longe disso. Sou mesmo antirracista e antifascista. E declaro claramente que o fascismo não se discute, como dizia o Che Guevara. O fascismo aniquila-se, ponto. Ok? E então, o que é que aconteceu? Nós acolhemos uma grande quantidade de imigrantes que vieram de fora. Só que o nosso mercado de trabalho não estava preparado para inserir todos esses imigrantes. Não é culpa de ninguém, ok? É culpa de uma situação, não é, que aconteceu a nível mundial, não é? E que em qualquer momento qualquer pessoa sabe, não é preciso ser muito estudada nem muito sabida na vida, qualquer pessoa sabe que se surgir uma oportunidade no exterior, a pessoa vai emigrar. Portanto, não há um programa de imigração. Eu não tenho que pedir com 500 dias de antecedência a dizer eu vou emigrar daqui a 500 dias. Isso não acontece em nenhuma parte do mundo, nem nunca vai acontecer. Portanto, o que aconteceu aqui em Portugal? Em Portugal, nós tivemos uma vaga de imigração, correto? E muitos empresários, uns mais que outros, aproveitaram-se da situação dessa imigração para subir rendas de casa, aumentar o custo de vida, etc, etc, etc. E estas pessoas como eu, que já têm, eu por exemplo tenho 30 anos de desconto para a Segurança Social, estas pessoas ficaram descalças, digamos assim, porque houve muitas pessoas que vieram a ocupar. Eu não estou a culpar essas pessoas, elas estão a fazer a vida delas. Só que o mercado de trabalho português é que não estava preparado para acolher esta vaga de imigração. Correto? Então temos que arranjar aqui uma solução. Porque não vamos tirar as pessoas de onde as pessoas estão a trabalhar, seja de que origem for. Inclusive devemos até melhorar as condições de vida dessas pessoas. Agora, temos que dar respostas também àqueles que já cá estavam e que já trabalharam durante uma vida, não é? Que já têm descontos para a Segurança Social e que neste momento não usufruem de qualquer subsídio. Pura e simplesmente. Porque não têm condições, por desconhecimento, por falta de conhecimento da situação política, económica e social do país, por falta de conhecimento da legislação em vigor, por vários fatores. Não é? Há pessoas que neste momento não usufruem de qualquer subsídio. E essas pessoas já trabalharam bastante. Não é? Já trabalharam bastante durante a vida, já fizeram imensos descontos para a Segurança Social. Portanto, uma das medidas que eu propunha, que é uma medida que poderá ou não ser posta a Bruxelas e poderá ou não ser, inclusive, como nós somos um país, isto é um fortíssimo argumento, como nós somos um país de entrada da Europa, não é? Somos um país de entrada da Europa, temos que acolher, nós não podemos mandar as pessoas embora, não é? Como é óbvio. Mas temos que apoiar os que já cá estavam, não é? E os que já cá estavam têm uma carreira contributiva e têm descontos para a Segurança Social. Só o que é que acontece? Acontece que existem vários apoios, mas essas pessoas não têm acesso a esses apoios por uma lacuna na legislação. Okay? Existe uma lacuna na legislação. Okay? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu caí numa situação de desemprego. Correto? Eu não tenho problema em dar o meu exemplo. Caí numa situação de desemprego. Involuntário, mas caí numa situação de desemprego. O meu desemprego foi aprovado. Quando acabou o subsídio de desemprego, eu tinha
duas hipóteses. E eu procurei emprego durante este tempo todo. Ou eu recorria ao subsídio social de desemprego, ou eu parava de receber o subsídio de desemprego e deixava passar 180 dias para recorrer ao AERT, porque eu tinha 24 meses de descontos para a Segurança Social antes da data do desemprego. Se vocês não sabem, existe esta medida para os desempregados de longa duração. Vocês podem pedir novamente subsídio de desemprego. Têm que deixar é passar 180 dias, correto? Ora, quais foram as minhas escolhas? Das duas, uma. Eu trabalho não arranjei, porque não havia mercado de trabalho. Deslocar-me de uma cidade para a outra faz-me lembrar o tempo do governo Passos Portas, que a gente tinha que fazer apresentações quinzenais, ou seja, não podíamos sair do sítio. É impensável neste momento ir procurar trabalho fora de uma cidade e depois ter que receber 700 e tal euros de subsídio de ordenado, digamos assim, e ter que pagar quarto, que são 400 e tal euros, quando não é mais, ter que pagar comida, ter que pagar isso tudo, quer dizer, não compensa estar assim de um sítio para o outro para ir trabalhar. As ofertas de emprego são escassas, correto? Porquê? Porque neste momento há mais oferta do que há procura. Correto? Então o que é que nós podemos fazer? Existe esta lacuna. Nós podemos pedir o AERT, e vocês depois podem pesquisar o que é o AERT, etc. Quem tiver 24 meses antes da data do desemprego pode pedir novamente o subsídio de desemprego. Mas a minha escolha, eu tinha que fazer aqui duas escolhas. Ou eu estava com 180 dias de carência e pedia o AERT, ou seja, estava 180 dias sem receber absolutamente nada, ou seja, não pedia o subsídio social de desemprego, estava 180 dias e depois voltava e recorria ao AERT. E a Segurança Social tem que informar que a pessoa tem condições. Correto? Então o que é que eu propunha? Eu propunha, dentro do quadro do PPR, ainda não me debrucei sobre o PPR, não quero saber do PPR, eu não preciso do PPR para nada. Okay? Quem mexe com o PPR, que veja estas coisas. A Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, com certeza mexe com o PPR, e a minha proposta é muito simples. Para dar vazão e para dar alguma folga a estas pessoas que não recebem subsídio e que já cá estavam, não têm culpa nenhuma da imigração, mas que também não os podemos deixar cair nos populismos que existem por aí. Correto? Então, se o IAS está em 480,43, segundo a portaria 298/2022, eu propunha a criação de um subsídio temporário, por exemplo, de 12 meses, onde as pessoas recebessem os 480 euros e 43, porque isto vai fazer mexer a economia. A pessoa tendo cash, quer dizer o quê? Tendo cash, a pessoa compra, correto? E se a pessoa compra, a pessoa faz mexer a economia. Portanto, o Estado, de uma forma ou de outra, acaba por reaver o dinheiro, correto? Um subsídio temporário que seja os 480 euros e 43 durante 12 meses. Isto dá uma folga orçamental às famílias que não têm qualquer apoio social. Correto? Destrói os populismos que andam por aí, que querem convulsões sociais. Correto? E ao mesmo tempo dá uma folga de 12 meses a uma pessoa para poder enquadrar-se. Primeiro, se tiver direito ao AERT, pedir o AERT. Depois, dá 12 meses para uma pessoa procurar emprego. Pode fazer um plano de emprego. Correto? Isto é perfeitamente articulável entre o IFP, okay? A pessoa, se estiver inscrita no IFP como desempregado de longa duração, com a Segurança Social e Instituto Público. Tanto o IFP como a Segurança Social são institutos públicos. Portanto, quer dizer o quê? A minha proposta é muito simples. Okay? E de certeza que não será difícil arranjar uma medida no PRR que faça a criação deste subsídio
não para as pessoas que chegaram agora, que ainda não têm esta carreira contributiva, mas que a vão construir ou não, podem ir amanhã para outro país, correto? Mas para as pessoas que já cá estavam, não é? Terem também direito a receber estes apoios sociais porque não os têm. Então, a minha proposta é muito simples. Criação de um subsídio relativo do valor do IAS, como diz a portaria 298/2022, de 480,43€ durante 12 meses. Okay? Digamos que é assim, uma folga orçamental para as famílias e para as pessoas que não têm apoios sociais, não é? Para que a pessoa depois possa criar até um programa de emprego, não é? E depois aí podem meter o que vocês quiserem dentro da panela, digamos assim. Podem meter formação profissional, podem meter outras medidas. Havia o programa Vida e Emprego, que era um programa muito bonito, não sei porque é que acabaram com ele. Havia o microcrédito, também não sei porque é que acabaram com ele. Havia medidas que se podem ir recuperar. Plano de resolução e resiliência pode recuperar esses programas que haviam antigamente, que eram bons programas, não é? E que a pessoa se empenhava e fazia qualquer coisa na vida, não é? Porque é muito chato para uma pessoa que descontou durante muitos anos estar sem qualquer tipo de apoio social, e essa pessoa vai ser fácil de manipular os populismos que por aí andam, não é? E nós não queremos isso. Penso que nós não queremos. Nós, sociedade portuguesa, não queremos isso. Penso que ninguém quer. Okay? Nós queremos debate de ideias, não queremos não queremos debates de pouca vergonhice, como se tem visto no Parlamento, com alguns que chegaram agora. Okay? Portanto, fica aqui a minha sugestão. Eu vou dar o título a este vídeo. Faça lá isso, Sra. Ministra. Não custa nada. Ou pelo menos aprecie a ideia. E uma coisa lhe garanto, que este país tem pernas para andar, tem. Mas com esta gente que anda por aí, por esses institutos públicos, é impossível fazer qualquer coisa. Boa noite.